A paz do Senhor, meus irmãos. Então, meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e hoje eu quero falar um pouquinho do tempo em que estamos vivendo. Na geração em que vivemos, chamada de a geração do investimento, bombardeada por tantas propagandas de incentivo à avareza, aonde você precisa ser, você precisa ter, você precisa ganhar, você precisa investir. Você precisa acumular tesouros nessa terra. A pergunta que eu quero lhe fazer é: aonde estão os seus tesouros? Por quê? Porque a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Existem vários versículos bíblicos que marcaram determinadas épocas, geração ou vida de pessoas. Eu, particularmente, tenho um texto das Escrituras que é o texto que move o meu coração. Embora toda palavra ela é útil para o ensino, para a exortação, toda palavra ela é carregada de revelação da parte de Deus, existe um versículo que sempre ardeu muito forte no meu coração, que é esse texto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quando nós lemos Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21, a palavra de Deus declara assim, ensinamentos do próprio Jesus: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrão, eles minam, eles roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, aonde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões minam ou roubam. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. De fato, talvez você nunca tenha passado pela experiência, ou sim. No meu caso, eu já passei por experiências de ser assaltado. Já tive a minha casa assaltada e levaram tudo que a gente tinha, os aparelhos de gravação e tudo mais aqui do canal. E eu sei que tudo que a gente junta aqui é passageiro. Porém, irmãos, a palavra de Deus aqui está nos deixando uma orientação, que nós não deveríamos focar a nossa vida em acumular tesouros nessa terra, porque tudo aqui é passageiro. Pelo contrário, a palavra de Deus ela está nos incentivando. Jesus estava nos deixando uma dica. Se vocês querem gastar a vida de vocês, ele diz: eu quero mostrar para vocês aonde vocês vão poder gastar a vida de vocês, o tempo de vocês, o seu esforço. Por quê? Porque vai render para a eternidade. Então Jesus ele vai dizer: gente, não juntem tesouros nessa terra, mas juntem tesouros no céu, porque lá ladrão não rouba, lá a traça não consome. Ele diz: e um detalhe, porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, ali também estará os seus esforços. É nisso que você vai investir a sua vida. Então, irmãos, com base nisso, eu quero compartilhar um devocional com vocês hoje. Ter dinheiro não é pecado. Pelo contrário, quão bom é quando irmãos no Senhor que entendem o propósito da bênção e da prosperidade são abençoados nos caminhos do Senhor. Que mais pessoas sejam abençoados. Ter dinheiro não é pecado. Mas o que é pecado? Paulo ele vai escrever a Timóteo sobre um cuidado que ele deveria ter. Ele vai dizer assim, ó, que nada trouxemos a este mundo e nada podemos levar dele. Então, Paulo, ao escrever a Timóteo, ele vai dizer: os que querem ficar rico caem em tentação, em armadilhas. E ele diz, em desejos que mergulham as pessoas na ruína e na destruição. E Paulo ainda vai dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqueles que cobiçam o dinheiro, dentre aqueles que cobiçam, ele diz, alguns chegaram a se desviar da fé. Então, nós vamos perceber que no discurso de Paulo, ele não está dizendo que ter dinheiro é pecado. O que ele está dizendo é que o amor ao dinheiro, quando nosso coração está no dinheiro, isso
pode nos levar a cair em tentação, cair em armadilhas, a mergulhar em ruínas, em destruição e até mesmo levou muita gente a se desviar da fé. O mesmo Paulo, ao escrever ao autor de Hebreus, ele vai dizer assim, ó, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Jesus, ao falar sobre isso, ele diz assim, ó, que ninguém pode servir a dois senhores. Ele diz, porque odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. E aí ele ainda diz, para quem não entendeu a mensagem, para quem ainda não entendeu quem são os dois senhores, Jesus declara, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, entenda, irmãos, ter dinheiro não é pecado. Prosperar em sua vida não é pecado. Nós precisamos derrubar, desmistificar, tirar esses mitos. Ter dinheiro não é pecado. Mas o amor ao dinheiro, viver em prol do dinheiro, isso sim pode lhe levar a cair em uma armadilha. Por que eu quis falar um pouco sobre isso? Para você entender o conselho que Jesus dá. Jesus disse, olha, se vocês querem gastar a vida de vocês em alguma coisa, que não seja para acumular riquezas nessa terra, mas que você possa focar sua vida em acumular riquezas que vão permanecer para sempre. Em Mateus 19, nós temos a história de um jovem muito rico, que chegou até Jesus e disse, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse, olha, cumpre os mandamentos. O jovem disse, não, mas tudo isso eu já faço. Então Jesus diz, então faz uma coisa, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Diz que o jovem, ele se apartou de Jesus muito triste por isso. E a verdade é que até nós ficamos tristes ao ver esse relato. Por quê? Porque a maioria de nós vai olhar para esse jovem e vai dizer, nossa, ele foi trocar a vida eterna, as coisas celestiais por causa das riquezas desse mundo. Mas a verdade é que muitas vezes, pelas nossas atitudes, nós tomamos o mesmo caminho desse jovem rico. Quando escolhemos entesourar nessa terra, gastar a nossa força, o nosso fôlego de vida para conquistar casa, carro, emprego, nós nos gastamos para as coisas que perecem. Quando nós olhamos para esse contexto, a verdade é que Jesus nunca quis que o jovem vivesse na miséria, que ele fosse pobre e nem coisa do tipo. Pelo contrário, quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver ali Abraão, homem que prosperou, Isaac prosperou, Jacó foi próspero, abençoado por Deus. Nós temos Davi, nós temos Salomão, homens a quem Deus prosperou e abençoou. Ter dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é pecado. Quando o nosso coração está nas riquezas, isso é pecado. O que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte: no tempo em que vivemos, sendo bombardeado por tantas propagandas, dizendo que você tem que ter, que você tem que ser, que você tem que se tornar investidor e você tem que conquistar riquezas nessa terra, o que eu quero dizer para vocês hoje é que o melhor investimento de todos os tempos é o investimento no reino dos céus. Que você entenda que investir no reino de Deus, o seu esforço, o seu tempo, o seu dinheiro, as suas finanças, é o melhor investimento de todos os tempos. Por quê? Porque nessa vida tudo é passageiro. As riquezas deste mundo, elas vão passar. As riquezas deste mundo não têm valor nenhum para Deus. Mas os tesouros que você acumular no céu, eles serão eternos. Há duas verdades que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que nada do que você acumular nessa terra, as riquezas que você conquistar, de nada vão valer no dia da prestação de contas, quando você tiver que comparecer diante do Senhor. Isso mesmo. Se você partir agora, a palavra de Deus diz lá em Timóteo que nada trouxemos a esse mundo e dele nada podemos levar. Se você
ficar até a vinda de Jesus, ainda assim, Provérbios vai dizer que de nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça é que vai livrar a gente da morte. Perceberam? Provérbios está declarando que as suas riquezas, aquilo que você conquistou nesse mundo, de nada vai valer no dia da ira, por ocasião da vinda de Jesus. Agora, se por um lado aquilo que nós acumularmos nessa terra não tem valor nenhum para Deus, nós temos uma segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês. É que o único investimento, gravem isso, 100% seguro, com a garantia de retorno de 100 vezes mais, tá? É o investimento no reino de Deus. Parece até uma propaganda que você assiste antes dos vídeos, não é verdade? Mas é isso mesmo. O único investimento 100% seguro e com a garantia de 100 vezes mais é o investimento no reino de Deus. Vou mostrar isso para vocês. Em Marcos 10, Jesus está falando aos discípulos e Jesus vai dizer assim, ó: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campo, a sua própria terra. Ele diz, por amor a mim e ao evangelho. Jesus estava dizendo que por amor a ele e a pregação do evangelho, a pregação do reino de Deus, ele diz, não há ninguém nesse mundo que tenha largado os seus tesouros nessa terra, que tenha deixado a sua vida em segundo plano e tenha se dedicado ao reino de Deus e a Cristo Jesus, que não vai receber 100 vezes tanto. Perceberam? Olha o investimento que Jesus está dizendo. Jesus primeiro ele diz para nós assim, ó, não juntem tesouros nessa terra, mas juntem tesouros no céu. Agora ele vem dizer para nós, gente, o investimento de vocês no reino de Deus, no reino dos céus, ele diz, esse investimento vai render 100 vezes mais. Não é o número em si, mas o que Jesus está dizendo é que existe uma recompensa, que numa gíria do crente a gente diz galardão. Existe uma recompensa, existe um galardão para aquele que resolveu deixar a sua vida terrena aqui em segundo plano e resolveu se dedicar, priorizar o reino de Deus. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês? Jesus ele declara que receberá 100 vezes tanto, algumas coisas ainda nessa terra, mas no futuro a vida eterna. E ele ainda vai dizer, Jesus ele declara, eis que breve venho e comigo está a minha recompensa para retribuir a cada um de vocês segundo as suas obras. Então, irmãos, no início desse vídeo, eu comecei dizendo para vocês o seguinte, que existe um texto que impactou a minha vida e que serviu como um norte para mim até os dias de hoje, desde o princípio da minha caminhada cristã. E esse texto é o texto que eu compartilhei com vocês hoje, aonde Jesus diz, não acumulem tesouros nessa terra. Ele diz, mas acumulem tesouros nos céus. Eu não sei qual é a forma que você tem vivido, mas o que eu quero dizer para vocês é que você deveria pensar com muito carinho em investir prioritariamente, primeiramente, naquilo que não perece, naquilo que é eterno. Porque quando Jesus voltar, tudo que você juntou nessa terra vai ficar, é passageiro, mas o que você construiu, aquilo que você investiu no reino de Deus, Jesus está dizendo, quando eu voltar vai ter recompensas. Quando eu voltar, eu vou trazer para vocês aquilo que vocês acumularam nessa terra. Por isso, eu quero finalizar dizendo o seguinte para vocês. Tudo que você investir nessa terra, um dia vai perecer. Mas aquilo que você investir no reino de Deus, aquilo que você fizer em prol do reino, quer seja quando você gasta o seu tempo, quando você gasta o seu esforço, as suas forças, quer seja naquilo em que você direciona as suas finanças, tudo aquilo que você faz em prol do reino de Deus está sendo anotado,
existe um memorial diante do Senhor. E a palavra de Deus declara que por ocasião da sua vinda, ele vai retribuir a cada um de nós, segundo as suas obras. E isso fala de recompensa, isso fala de galardão. Esse é o momento onde você vai receber de volta, com juros, com correção, o seu investimento no reino dos céus. Eu digo para vocês, eu particularmente posso não ter nada nessa terra, não ter riquezas, não ter bens materiais. Na verdade, eu digo para vocês, eu sou um sonhador. Eu tenho muitos desejos. Um deles eu sempre sonhei, e isso há mais de 15, há quase 20 anos, que eu almejo um dia, quem sabe, poder conhecer a terra de Israel. Desejo, é verdade, irmãos, eu sou um sonhador, assim como, quem sabe, muitos irmãos. Pode ser que Deus me dê essa graça ainda em vida. Ou não, não sei. Mas a verdade é que se tem algo em que eu foquei nessa vida, desde a minha juventude, foi em juntar tesouros nos céus. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente faz para Jesus, tudo aquilo que a gente faz em prol do reino de Deus, para a pregação do evangelho, para a propagação do evangelho, a Bíblia nos garante que por ocasião da vinda de Jesus haverá retribuição, haverá recompensas. Então, irmãos, eu quero dizer para você, se você deseja investir em algo, eu digo, invista a sua vida, o seu tempo, as suas finanças no reino de Deus. E tenha certeza que mesmo que você não veja esses frutos agora, por ocasião da vinda de Jesus, você vai ter um tesouro acumulado nos céus. Eu posso talvez não acumular as maiores riquezas dessa terra e nem tenho esse anseio. O meu anseio é um dia poder chegar diante de Jesus e ouvir ele dizer: Vinde, bendito do meu Pai, entre para o gozo que está preparado. E ouvir Jesus dizendo: Olha, reina ali sobre uma cidade, sobre 5, sobre 10. Eu não sei, irmãos, qual vai ser a recompensa que Jesus tem para nós, mas uma coisa eu tenho certeza: que se você gastar sua vida para acumular tesouros nos céus e não aqui nessa terra, um dia você vai receber de Jesus essa recompensa. Uma coisa eu posso declarar para vocês: seja ambicioso, mas não pelas coisas desta terra. Que a sua ambição, o seu desejo, seja em acumular tesouros nos céus. Que seja investir e se gastar e se deixar gastar no reino de Deus, naquilo que não perece, porque a vinda de Jesus está próximo, Jesus está voltando e por ocasião da sua vinda, Jesus disse que haverá prestação de contas. Por ocasião da sua vinda, Jesus disse que ele vem e com ele vai trazer o galardão, a recompensa, aquilo que nós acumulamos lá nos céus. Enquanto, irmãos, aquilo que você acumulou nessa terra para nada servirá. Aquilo que você juntou lá no céu, isso durará para sempre. O que eu mais anseio é ouvir Jesus dizendo: Vinde bendito do meu Pai, entra para o gozo eterno que lhe está reservado. Veja, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tá aqui, ó, reina sobre uma cidade, 2, 3, 10. Eu não sei o que Deus tem reservado para nós, mas eu digo, irmãos, que a sua ambição não seja nas coisas desse mundo, que você não esteja preocupado simplesmente em construir casas, edifícios, conquistar caro, emprego, salário, rendas, mas que você entenda, você pode ter tudo isso, mas isso não pode ter você, isso não pode ter o seu coração. Não é pecado você ter um emprego estável, não é pecado você construir a sua casa, não é pecado você ter um carro bom, mas o seu coração não pode estar nesses lugares. A palavra de Deus declara que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e não ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter, mas ele não pode ter você. Por isso, o que eu quero dizer para vocês é, irmãos, não se esqueça, o melhor investimento de todos os tempos é e sempre será o investimento no reino de Deus, o investimento na eternidade, aonde o ladrão não rouba,
a traça e a ferrugem não corroem, e por ocasião da vinda de Jesus, quero dizer para vocês, Jesus diz que tudo aquilo que você fizer em prol dele e do evangelho renderá 100 vezes mais, e no final a vida eterna.